Vamos continuar aquilo que Deus começou na sexta-feira, e ontem Ele falou para nós que, infelizmente, a apostasia não está só do lado de fora, a apostasia está dentro da casa de Deus, quando nós ficamos à margem, quando tanto faz como tanto fez. E Ele nos instruiu ontem aqui, para que nossas lâmpadas, nós como virgens, sempre tenhamos óleo reserva, óleo da presença de Deus, óleo da intimidade, que Deus quer andar conosco na intimidade. Ele está construindo algo novo, e Ele quer contar com as nossas vidas a todo momento. E nessa manhã, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, está em 1 Coríntios no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, e eu vou pedir para a pastora Elza depois colocar aqui o texto. Se você não trouxe Bíblia, a partir do verso 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. E o Senhor vai continuar a nos dar as ferramentas nessa manhã. Procuramos ontem falar do óleo do Espírito, e o óleo você não conquista através de outros, mas você gera através de intimidade. Não existe procuração no reino de Deus, não existe carona, existe relacionamento com o Espírito Santo, e isso você faz na intimidade, na busca, e você vai ganhando intimidade, sua voz, seu ouvido vai ficando mais estampado, e você vai ouvindo a voz do Espírito. E hoje de manhã o apóstolo Paulo vem e nos diz sobre algo que está ligado no caráter. E todo crente, todo aquele servo, todo aquele discípulo do Senhor tem que andar em caráter. Espírito e verdade nos dizem de caráter, de um caráter refinado pelo fogo do Espírito, sem mentiras, sem balelas, sem de máscaras, nem duas caras. E nessa manhã, em 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com tentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva e sabedoria, essa sabedoria humana, essa linguagem que muitos querem se dizer os intelectuais, os sábios, mas o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a minha palavra, a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva. Eu não quero convencer, eu não estou aqui para convencer ninguém, mas em demonstração do Espírito Santo e poder. Diga comigo: demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ontem nós falamos como está a sintonia do mundo, como está essa geração, como está a sociedade aí fora, como está dentro da casa de Deus. E hoje nós andamos numa sociedade onde muitas vezes parece que o mundo tem influenciado mais a casa de Deus do que a casa de Deus tem influenciado o mundo. Tenho visto alguns pastores buscando aí cursos de neurolinguística, de coach, nada contra, você tem que buscar ser sempre o melhor, conhecer. Mas muitas vezes muitos têm se apoiado somente na sabedoria humana, no convencimento.
na persuasão por palavras, no conhecimento, naquilo que é culto. Tem muitos aí que andam, parece um Google ambulante. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele tem todo argumento, ele tem toda a sabedoria humana, ele anda tentando persuadir. Ele não quer mais ganhar ninguém para Jesus. E como o nosso congresso aqui, nosso júbilo é voltando às origens, voltando, buscando novamente o primeiro amor, a sabedoria, se enchendo novamente da presença de Deus, voltando às origens. Nós nos deparamos com esse texto que Paulo está dizendo: a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva, e nem em sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. E aí a gente para e faz um balancete. Como que está o relacionamento com o Espírito Santo na vida cotidiana minha, sua e da igreja? Será que nós temos dado a liberdade para que o Espírito Santo de Deus atue novamente? Ou será que nós tomamos conta da igreja? Será que nós tomamos, é a minha igreja, é a minha denominação? E nós perdemos essa sensibilidade, nós perdemos algo que é precioso, que se chama presença de Deus. Nós vamos assistir o culto. Lembra que ontem eu falei que nós estamos nessa geração do vídeo em casa, do YouTube em casa? Eu vou assistir o culto hoje. E a gente dá nota, liga para o iFood, pede pizza, estoura pipoca. E se o pastor falar alguma coisa do outro lado da tela que cutucou você, sei lá como é que é, não é um alt tab, sei lá como é que muda. Você vai, procura. E nós estamos assim. Perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. E o que Paulo está dizendo aqui é o caráter de uma pregação. Uma pregação, uma presença, uma sensibilidade que vem do alto, que tem que fazer parte de uma naturalidade das nossas vidas, do culto. Quando nós prestamos o culto, quando nós prestamos um louvor ao Senhor, o Espírito Santo começa a se movimentar. Os anjos começam a distribuir os dons, começam a distribuir as curas, porque há liberdade, há um ok, um sim, um livre acesso à presença de Deus. Mas muitos de nós estão mais preocupados muitas vezes com o show, com a aparência, preocupados, como vai ser? Nós temos que fazer isso. Nada contra a tecnologia, gente, eu gosto de tecnologia, gosto de o bispo, ontem eu já estava enxergando um painel de LED aqui, senhor, só o bispo, gente, estava enxergando um painel de LED aqui, ó. Amém, Edilson? Amém, um painel de LED aqui. Os roqueiros mais velhos, quando eu falei de LED, os negros, glória, já pensaram que era o Led Zeppelin. Não, é LED, gente, Gosto, amo tecnologia. Estou apanhando. O Miqueias falou para mim, ele me vendeu o fone, como eu disse para vocês, por R$500, o fone que, Mas, gosto de sentir, puxa, o som está todo mundo aqui. Pude abaixar o Júnior, eu falei, Lima, batera, sumiu, eu falei, glória a Deus.
Falei, o Cleus está errando, corta teclado também. Aí eu falei, a guitarra está errando, corta. Aí eu vi que era eu que estava tocando, meus irmãos. Mas a gente gosta, nada contra luz, nada contra som bom, nada contra instrumentos, nada contra organização, nada contra a transmissão, nada. Mas nós não podemos esquecer da fonte principal, que se chama Espírito Santo. A casa é dele, a casa é de Jesus. Nós não podemos esquecer da presença, ansioso para estar na casa do Senhor, ansioso pela presença, ansioso para ouvir. Nós ainda vamos viver isso, chegar na igreja e você dizer, cadê os músicos? Não tem louvor, eles vão estar tudo caído aqui. Cadê o bispo? Está caído lá no canto, lá só adorando, e todo mundo caído, e só a presença aqui, pairando. E aí você pensa, Senhor, o meu irmão, a minha cunhada, a minha família precisa ser salva, e o Espírito Santo está só atingindo a sua família, trazendo salvação, porque não é a gente que gera, é a presença. E nós precisamos dessa sensibilidade, dessa presença, dessa conexão novamente. Vocês lembram? Já vou puxar coisa velha de novo. Bispo, eu estou velho, viu, bispo? Estou velho. Lembra daqueles radinhos? Meu pai construiu uns radinhos, ele fazia os rádios. Tinha aquelas válvulas, a gente tinha que ligar na força, esperar esquentar a válvula. Ela esquentava, aí você ficava assim, e ia pegando as rádios. Tinha sintonias longas, sintonias curtas, e tinha uma das sintonias que eu não lembro qual lá, que você colocava e você pegava outros países. Acho que era AM, né? AM, BBC de Londres. E você pegava umas rádios que falavam espanhol, vámonos guarira, pegava, né? Pegava uns falando inglês, a gente, né? A gente não entendia nada, mas você, olha, eu estou conseguindo pegar lá no outro país. Você sabe o que é isso? É sintonia. Cadê a nossa sintonia com o Espírito Santo, meus irmãos? Perdemos a sensibilidade da sintonia com Deus. Estamos tão preocupados com a sintonia terrena. Estamos tão preocupados com a frequência que esquecemos da harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esquecemos de sintonizar a rádio celestial, a presença de Deus, desconectados da voz do Senhor, desconectados os olhos, os ouvidos, a linguagem. Perdemos essa frequência, e o pior disso tudo é que nós nos acostumamos com isso. Acostumamos a ficar sem, nós temos a ausência e nos acostumamos, ausentes da presença e da direção do Espírito Santo. Na casa, no culto, na direção da leitura da palavra, na oração. Nós muitas vezes, meus irmãos, queremos fazer algo, e nós até vamos orar, mas esquecemos de perguntar: é da tua vontade, Senhor? Que seja feita a sua vontade, assim a vontade da terra é dele, a vontade do céu é dele.
Mas aqui na terra que a gente quer mandar. Aqui na terra a gente quer fazer. Não. Espírito Santo não. Agora não. Deixa aqui, deixa comigo. E ele é um cavalheiro. Ele é um gentleman. Ele falou: ok, filho. Quer quebrar a cara sozinho? Quebre. Perdemos essa sensibilidade e o pior, acostumamos com a ausência. Acostumamos estarmos ausentes, e hoje nós perdemos essa frequência e não sabemos mais quando Ele está no ambiente. Perdemos a conexão com o Espírito Santo. Eu acho que eu já contei essa experiência que eu tive há alguns anos. Eu estava num congresso, numa igreja grande, num encontro de homens. E começou na sexta-feira à noite, e no sábado de manhã, só homens. Mais de 1000 homens, num congresso para homens. E trouxeram um pastor africano. E esse pastor, ele saiu totalmente do protocolo da igreja. Era uma igreja um pouco mais tradicional. Ele pegou o microfone, ele começou a falar em línguas, começou a andar, e pregou. E o temor veio. E ele começou a orar naquele local. E eu estava dirigindo o louvor naquele dia de manhã. E o teclado ficava aqui assim. Eu chamei o tecladista. E esse pastor começou a andar, profetizar e orar. E eu falei para o tecladista: começa a fluir na frequência que ele está falando, começa a fluir com aquilo, com que ele estava falando. Deixa essas águas fluírem junto com ele. Naquele dia, bispo, eu vi algo que faz tempo que eu não vejo. Ele não fez apelo. Os homens saíram. Eles não choravam, os homens, aquele dia de manhã. Eles urravam. Eles saíram sem apelo. Dobraram todos os seus joelhos pela manhã na igreja. Choravam. A igreja tinha degraus. Alguns deles batiam a cabeça assim, choravam de arrependimento. E a unção, meus irmãos, veio naquele local. Gente sendo batizada com o Espírito Santo. Sensibilidade à presença de Deus. Aquela alegria. Até que o líder daquela conferência veio, pegou o microfone daquele pastor e disse: amém, irmãos, amém, podem se levantar dos seus lugares. Amém, vamos, já é 11h30, nós vamos almoçar. Quem não comprou o ticket aqui? Tinha homem que estava babando, corridas. O pregador ficou assustado. Eu nem sabia onde eu botava a minha cabeça. O tecladista parou de tocar e a presença foi embora. Meus irmãos, nós perdemos essa sensibilidade de dizer: não vou fazer mais nada, agora é com Ele. E sair de cena. E deixar. Porque perdemos o controle do culto. Porque perdemos o controle da reunião. Porque perdemos o controle do louvor. Porque perdemos o controle. Já não faz mais parte. Porque a presença veio. Porque a unção chegou. E o que fazer quando Ele vem? Eu tive uma experiência aqui,
no começo o Aviva foi nesse ano, no começo desse ano. Eu estava aqui, ministrando, fiz o apelo, as crianças aquele dia correram para cá, os anciões correram, e eu comecei a orar, todos os pastores orando, a igreja orando, e eu me lembro, a última cena que eu me lembro, que está na minha mente, é a última. Eu estava aqui, estava aqui, exatamente aqui, quando eu dei uma olhada para a igreja, eu vi o pastor Carlos que estava ministrando lá no Varjão naquele dia. O culto terminou um pouquinho mais cedo, ele chegou, não sei se foi o pastor Luiz Cláudio que trouxe ele aqui. Quando ele chegou assim, ele chegou grandão, aquele jeito dele, tudo cumprimentando, né? Mas ele chegou na porta assim com um sorriso, ele fechou o sorriso e desceu por esse corredor, correndo, e já caiu de joelho aqui. Sentiu a presença do Senhor. Eu me lembro que eu deitei aqui, por aqui, e eu não lembro mais nada. Eu lembro que fui tirado daqui. Eu via o altar da igreja, eu via tudo pequenininho, e eu estava num local escuro, só olhando de noite, assim, ouvindo uma voz que dizia: continua orando, filho, mas eu tive que tirar você dali. E eu senti quando a presença do Senhor passou, quando a sandália passou do meu lado, quando as vestes passaram. Hoje eu entendo, ele teve que me tirar daqui, porque a presença dele veio. Eu estava ali, eu não ia aguentar. Eu molhei aquele dia, meus irmãos, acho que eu caí daqui, o bispo encerrou o culto, eu tive que assistir pela internet, porque eu não lembro de nada. Eu fiquei caído aqui um tempo, o bispo terminou o culto, os irmãos foram, e eu fiquei aqui. Eu sei que de 45 minutos, 1 hora depois, me carregaram, colocaram aqui, a bispa veio e sentou do meu lado. Fiquei até com vergonha que ela passava a mão no meu cabelo escorria suor. Naquele dia, não tenho vergonha de falar, mas até a minha cueca molhou de tanto suor, mano. Saí daqui em sopa. Eu fui para a casa do pastor Kennedy, da pastora Elza, e ela falou assim: pastor Giba, come alguma coisa. Eu falava assim: eu só estou com sede. Eu já tinha tomado não sei quanto de água. E eu não sabia se eu estava com o pé lá, eu não sabia se eu estava aqui. O pastor Kennedy teve a sensibilidade, ele falou assim: já sei o que o Giba precisa. Foi na geladeira dele, pegou 2 águas com gás. Falou: pode se recolher. Eu virava assim. Aí o escritório lá da casa dele tem aqueles galão, né, pastor? Eu dei prejuízo, bebi o galão inteiro dele lá de água. A gente não sabe quando ele vem. Quando a presença de Deus vem, nós não sabemos o que fazer. Quando Jesus está no ambiente, quando o Espírito Santo vem, quando nós deixamos Ele fazer, meus irmãos, nós não pedimos nada, não conseguimos nem falar. Você não consegue nem falar assim: eu quero ser curado. Você já está curado. Que quando Ele chega, vem cura, vem restauração, vem perdão, vem libertação. A sensibilidade, a sintonia, a frequência, a harmonia com o Espírito Santo. Nós perdemos o controle, nós não temos mais o controle de nada. E glória a Deus por isso. Eu estou ansiando ver isso na igreja do Senhor novamente. Ontem eu disse para o bispo aqui: bispo, eu não vejo a hora de sortear um grande problema aqui, bispo. Eu falar: não posso mais fechar a porta da igreja, nós vamos ter que deixá-la 24 horas aberta, porque vai chegar. As pessoas não tem, o Adilson, cadê o Adilson? O Adilson está lá trabalhando. Mas cadê o louvor? Não tem, mas a presença está aqui. As pessoas vão chegar, cego, cadeira de rodas, já vai começar a vomitar o câncer lá fora. Mas como é que vai fazer? A presença está aqui.
presença. Meus irmãos, nós precisamos clamar por essa presença. A noiva é dele, a igreja é dele. Temos que pedir, nós temos que nos consagrar aqui, voltar à consagração, voltar ao primeiro amor, voltar à essência, voltar à simplicidade. Pastor Giba, mas em meio a tudo isso, a tecnologia, ela vai fazer, é uma ferramenta, vai continuar aqui. Como é que chama a filha do senhor que dança? Cadê ela? Ela está aqui? Daniela, ela está ali cuidando das crianças, né? Vai estar a Daniela dançando aqui e mais um monte. Aí tem umas bailarinas mais gordas, umas bailarinas, mas não interessa. O que vocês estão fazendo? Eu estou na presença do noivo. Eu estou dançando com o noivo. Eu não quero nem saber o que. Quero saber. Eu só quero saber do Senhor. Eu só quero saber da presença dEle. Eu só quero saber. Porque quando a presença dEle vem, desconstrói tudo aquilo que nós construímos. Como é que é? Desconstrói tudo aquilo que nós construímos. O culto vai ser assim, vai ser assim. Não, é uma continuidade. Na minha vida não, na minha vida tem que ser assim. Não, acabou isso. Quando é gerada a sensibilidade, quando nós viramos o dial lá e pegamos a rádio celestial, é 24 horas do dia na presença dEle. É lá no seu trabalho. Como é que faz? Você está sintonizado com o Espírito Santo, com Deus. Verdade ou não é, Adilson? Ontem o Adilson estava indo embora com o pastor Tércio, né? O carro dele fundiu. Aí, e agora? Como é que vai fazer? Chama o guincho. O guincho veio. E o guincheiro aceitou Jesus. Oi? Depois de 10 guinchos que ele chamou, veio um. Ele veio guinchar o carro, não. O Espírito Santo guinchou a vida dele. E ele estava dirigindo e aceitando Jesus dentro daquele caminhão. O Adilson já chegou lá no lugar que a gente se encontrou com os olhos cheios d'água. Porque a presença está ficando manifesta. Sabe aquele lugar onde você trabalha? Sabe, ali na tua família? Você vai chegar e muitas vezes as pessoas vão falar: mas é a Kênia a gente conhece desde pequenininha. Não, a presença não vai precisar orar, não vai fazer nada. A presença vai curar. A presença vai trazer restauração. A presença vai trazer salvação. Porque o Senhor vai estar andando e caminhando junto. Mas a equipe de louvor cantou quantas músicas hoje, Adilson? Não sei, nós começamos com uma, depois eu não sei mais o que aconteceu, porque a presença veio. Mas e o bispo? O bispo passou a semana inteira, jejum de 21 dias. O Senhor deu o texto, aí ele subiu aqui em cima, abriu, e o Espírito Santo falou: agora sai de cena. E a presença vem. E ela restaura, e o rio flui, e as curas chegam, e a igreja começa a ser restaurada, com um pensamento, um coração e um Espírito, que se chama Espírito Santo. Precisamos restaurar a nossa conexão. É para Ele, aplauda Ele. Clama, chama Ele, fala: vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre essa casa, vem sobre essa igreja. Vem a nuvem do Senhor. Precisamos restaurar essa sensibilidade. Mas essa sensibilidade, meus irmãos, é igual o óleo de ontem. Você precisa restaurar.
Você precisa parar novamente, pegar o seu radinho de pilha espiritual e sintonizar novamente. Sintonizar a frequência do Espírito. Sabe aquilo que você fez curso, que aquilo que você estudou, sabe que aquilo... A gente que... Eu não posso nem me considerar mais músico. Antigamente a gente ficava estudando, né? Fabinho? Estudava, né, Adilson? A gente estudava escala maior, escala menor, escala média, escala... A gente fazia tudo quanto... Hoje em dia, meu filho, até tríade de pé de galinhas, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, a hora que você dá a primeira nota, as coisas acontecem. Porque que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele apareça. A melhor coisa que tem é quando você é convidado para ministrar louvor numa igreja, mas você não precisa cantar. Por quê? Porque você deixa o povo, você deixa as coisas acontecerem, o rio fluir. A presença, quando vem, ela muda a dimensão, ela muda vidas, ela muda identidades. E quando a presença de Deus vem naquele local, é igual lá em Mateus 17, quando Pedro, Tiago e João sobem no monte da transfiguração. E eles estão ali, e Jesus puxou esses três a fim de orar com eles. Mas eles estavam tão envolvidos na terra, eles estavam tão preocupados com o ambiente, que deu neles? O sono. E eles passaram a dormir. Lembra onde da parábola das 10 virgens? O noivo estava demorando e elas foram dormir. Lembra no Getsemane? O Senhor falou assim: agora é hora de tristeza, de angústia, por favor, orem e clamam comigo. Mas eles foram tomados pelo sono, e muitas vezes nós estamos tomados pelo sono. O sono da mesmice, o sono dos problemas, o sono daquilo que diz: a igreja é tudo igual, só tem problema. A igreja, ai, o bispo, ai, a pregação, ai, o louvor é muito alto, ai. E a gente só olha aqui. E a gente para de olhar para Jesus. E quando os discípulos ali, eles estão dormindo, pegando no sono, um deles desperta e olha, e o Senhor está com as suas vestes brancas, reluzentes. A glória exalava, saía de dentro de Jesus. O ambiente foi tomado pela glória, a nuvem de glória veio e desceu naquela nuvem. E a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. Eles queriam enfiar a cabeça dentro da terra, aterrorizados de medo, porque a presença de Deus, ela é santa, porque a presença de Jesus, ela é santa, porque a presença do Espírito Santo é notável, é santo. E uma voz que vem do céu e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E Pedro nem sabia o que estava falando. Pedro falou assim: é tão bom ficar aqui, vamos fazer uma tenda. Uma vai ser para Moisés, outra para Elias, outra para o Senhor, mas vamos ficar aqui. Não vamos mais descer lá para o mundão, não vamos mais descer desse monte, vamos passar a morar aqui. E é isso que acontece quando a presença vem. Quando o Espírito Santo vem, você não quer mais ir embora daquele local. Você se perde em gozo e alegria na presença de Deus. Você se perde, você fica literalmente embriagado pela presença dEle. E você diz: valeu a pena, é isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero novamente.
envolvidos pela presença. E a presença, meus irmãos, quanto mais presença de Deus você tem na sua vida, mais autoridade do céu você tem na tua vida. Mais autoridade do Espírito Santo você tem na tua vida. Repita comigo: quanto mais presença de Deus na minha vida, mais autoridade eu tenho. Mas é por causa de mim? Não, é por causa dele. É por causa da sensibilidade. O ouvido fica sensível. Você passa a ouvir a frequência do Espírito Santo. Você passa a ouvir a voz dele. E você começa a caminhar na presença dele. Os protocolos caem, as liturgias caem, a formalidade cai, só fica Deus. E aí vem uma voz dos céus e diz: essa é minha igreja amada, ao quem eu me comprazo. Ouvi tudo o que o meu filho diz, porque eu tenho prazer em vós. E a casa de Deus passa a ser o celeiro de adoração novamente. Nós vamos viver um grande avivamento antes da volta do Senhor. Eu quero estar vivo, eu quero estar presente. Eu quero que o bispo, o senhor liga para mim e fala: pastor Giba, estou te convidando para o júbilo desse ano da presença. Ah, é mesmo, bispo? É. Só não garanto se você vai conseguir entrar na igreja, porque nem eu não consegui entrar, nós já caímos lá no estacionamento. O pastor Giba nem vai precisar de banda esse ano. Por quê? Porque os músicos vão cair tudo lá no estacionamento, a gente vai ficar lá. O júbilo esse ano vai ser na presença, e Deus vai estar pairando neste lugar. Sinais, prodígios, maravilhas, curas miraculosas, pessoas sendo restauradas, e pessoas que andaram na apostasia vão ser restauradas de novo. Pessoas que andavam tristes, cabisbaixas, irmãos e irmãs que muitas vezes nós tentamos com a pregação, com o argumento, com a sabedoria, vão voltar de novo ao convívio. Por quê? Porque eu falei? Não, porque a presença foi manifesta de novo na casa do Senhor. Quantos querem isso? Quantos querem mudar a dimensão do teu coração? Quantos querem perder o controle? Perder o controle da sua vida, perder o controle da pregação, perder o controle do louvor, perder o controle de tudo. Mas por quê? Porque você... Não, é porque a presença veio. E o Espírito Santo está no comando. E Ele faz. Ele governa. Ele manifesta. Ele cura. Ele restaura. Ele liberta. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele enche a pessoa de fogo e de poder. Ele levanta dons. Aquele irmãozinho que não falava hoje está pregando para multidões. E você vai andar ali na L2, no eixo monumental, você vai estar andando de carro, e você vai ver aquele irmãozinho que era tímido na igreja, impor a mão nas pessoas, e elas serão curadas no meio da rua. Você vai ver lá no teu trabalho, pessoas sendo libertas, demônios caindo, estrebuchando, você não falou nada, porque a presença do Espírito Santo está com você. Porque a sensibilidade foi restaurada na igreja. E essa sensibilidade, meu irmão, não começa com a liderança somente. Começa comigo. Começa no meu coração. Começa comigo hoje aqui. Basta você erguer uma das suas mãos e dizer: eu quero. Eu quero que venha do alto na minha vida. Eu quero que venha do alto. Mas Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei fazer nada. Senhor, filho,
Não é você que vai fazer, é eu que vou tomar a tua vida e você vai fazer. Você vai ser apenas o canal, filho. Você vai ser apenas o canal. Se entregue e deixa o rio fluir. E deixa a minha vida, deixa eu conduzir a tua vida. Deixa eu conduzir a tua casa. Deixa eu conduzir a obra que eu tenho que fazer. E o que eu faço, Senhor? Só me adora, filho. Só me adora. Só se entrega a minha palavra. Só se entrega a oração. Restaura a sensibilidade. Põe teu radinho espiritual. Sintoniza novamente a presença do Espírito aí dentro do teu coração. E deixa Ele fazer. Amém? Quantos querem? Bispo. Aleluia. Glória a Deus. Fabinho, assume o teclado aqui enquanto bate. Você vem aqui primeiro, não? O que eu falei contigo ontem? O senhor ia me entregar uma palavra que Deus tinha dado. Pois é, então. Quando você começou a pregar ontem, você mencionou as dificuldades. E o Senhor mandou dizer, fale para ele que o tempo das desonras passou. No lugar da desonra virá dupla honra. O Senhor te manda dizer que tudo o que foi retirado será restaurado. Tudo o que foi tirado, aniquilado, destruído, será restituído. Porque eu sou o Deus da promessa. Eu sou o Senhor da glória. Eis que o tempo da meia porção findou. Eis que tenho te dado o meio pão, mas agora, a partir de agora, te darei a porção completa. Te usarei e confirmarei as minhas promessas. As minhas promessas que tenho contigo. Todas elas estão como memorial na minha presença. Sou eu que falo contigo. Não temas, nem te atemorize. Muitos que menearam a cabeça, muitos que com bochechos falaram contra ti, virão e se curvarão e reconhecerão que eu te chamei, que eu sou o teu Deus e que tu és o meu ungido. Muitos virão e pedirão perdão pelos atos, pelas procelas, pelas mentiras que falaram de ti. Eis que visito as tuas descendências, visito a tua casa. Eis que começa na tua vida e no teu ministério um novo tempo. Saiba tu, filho, muito tenho me alegrado contigo. Sou eu que serei glorificado entre as nações, por onde te levarei. Filho, fica na minha paz. Eis que digo a ti:
o que faço, o que tenho feito e o que farei, para que tu saibas que eu sou Deus. Ó Pai, eu agradeço pela vida do irmão Gilberto. Obrigado, Senhor, pela vida dele. E nós queremos abençoá-lo neste momento, com todas as sortes de bênçãos, nas regiões físicas e espirituais. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.